Fala galera, meu nome é André Correia, você está no Do Conto ao Traço e hoje nós vamos falar sobre um livro muito bacana. Ele é o Orfanato da Senhorita Peregrine para as Crianças Peculiares, do autor Ransom Regis, acho que fala assim. Essa ediçãozinha aqui é da Leia, uma edição muito bacana, bem acabada, aconselho bastante. Bom, sem mais delongas, esse livro aqui vai tratar de uma história de fantasia, mas não é uma fantasia comum. Como vocês perceberam na capa, essa fotografia esquisita, né, absurda, a menina flutuando, você já vê que o clima do livro ele é estranho. O autor trata isso de forma muito bacana. O autor narra a história de um garoto de 15 anos de idade, né, um adolescente, que se chama Jacob. Um menino comum, muito comum, como qualquer outro garoto de 15 anos. E ele, desde que é muito pequenininho, escuta as histórias do avô dele. O avô dele é uma pessoa muito importante na vida dele, ele prefere o avô aos pais, enfim, no livro explica por quê. E desde pequeno o avô conta as histórias da vida dele e as histórias de quando ele era criança. Quando ele era criança, ele morava num orfanato, né, numa ilha perto do país de Gales. E nesse orfanato tinha crianças com peculiaridades, certo? Crianças, digamos assim, diferentes das crianças normais, que tinham habilidades estranhas, bem diferentes do normal. O avô vai contar essas aventuras de criança na infância dele e também tem uma caixa de fotografias com as fotografias dessas crianças, certo? E são fotografias sinistras. Olha só, o Jacob ele fica assim, fascinado pelas histórias que o avô conta, justamente pelo teor macabro, o teor, digamos assim, diferenciado das histórias que o avô vai contar. E o avô também é órfão e é um veterano de guerra, ou seja, o cara é um poço de histórias. E ele vai contando essas histórias absurdas durante a vida do Jacob e ele vai crescendo. Só que quando ele atinge a adolescência, que ele vai ficando mais maduro, ele começa a desconfiar das histórias do avô. Ele começa a perceber que há algum elemento de loucura ali nessas histórias e que o avô leva mesmo a sério, como se ele tivesse vivido aquelas coisas. Então, tem um determinado ponto da adolescência dele que ele decide não acreditar mais. E ele fica revoltado. Acha que o avô sempre enganou ele. A família diz isso a ele, ó, seu avô é louco, tal, etc. E ele nunca acreditou na família, né? E aí ele desacredita do avô, se revolta. O avô não tenta convencê-lo, apenas deixa uma carta para ele, dando pistas caso ele queira investigar as histórias que ele sempre contou. O avô dá uma série de pistas bem misteriosas, né, que vai fazer parte do enredo misterioso do livro. E acontece uma coisa muito ruim com o avô, uma catástrofe, uma coisa muito ruim com o avô. E isso modifica completamente a vida de Jacob e dá uma reviravolta na história. Os pais começam a achar que Jacob está sofrendo de alucinações e de traumas psicológicos por causa do evento que acontece com o avô. E porque Jacob começa a enxergar coisas que têm a ver com as histórias que o avô contava. Então, todo mundo começa a ficar assustado com isso, claro, os pais dele também. E os pais começam a procurar terapia para Jacob. Jacob, claro, odeia essa ideia, mas acontece algumas coisas lá que ele acaba indo para essa ilha, né? Onde ocorreram as histórias que o avô contava. E nessa ilha ele vai buscar o orfanato. Ele vai buscar esse orfanato. A partir daí, tudo que eu contar vai ser spoiler. Eu não vou contar mais nada porque é spoiler. Vocês já devem ter visto que esse livro vai virar filme. Vai ser dirigido por ninguém menos que Tim Burton, que é perfeito para dirigir esse livro. Um livro estranho, sombrio, fantasia, tudo a ver com Tim Burton. O clima é muito Tim Burtoniano, digamos assim. Então, ele vai, no próprio
trailer do filme, se você já viu, ele encontra as crianças peculiares e a senhorita Peregrine, certo? Só que o jeito de encontrar elas é muito diferente, é o que dá o tom original desse livro. A história é bem original, eu nunca vi nada assim. As crianças peculiares e a própria senhorita Peregrine fazem parte de uma classe diferente de seres humanos. Isso vai ser explicado durante o livro. Dizem aqui no final do livro que essas fotografias são reais, apenas sofreram leves alterações no Photoshop. Bom, até onde isso é verdade ou não, eu não sei, mas é bacana esse clima que dá. A escrita do livro é muito assim, fluida, muito fluida. O livro ele vai, assim, a linguagem é bem simples, a narrativa é muito envolvente, porque o garoto é narrado em primeira pessoa, né? O garoto ele tem uma personalidade bem forte, ele mente muito, dá truque nas pessoas, enfim. É engraçado, interessante, além de ter esse clima muito sombrio, macabro, que é bem peculiar, digamos assim. E para quem gosta de Tim Burton, para quem gosta de Neil Gaiman, para quem gosta de até Lovecraft mesmo, tem alguns elementos aqui de uma criatura que aparece durante o livro que lembram um pouco as histórias de fantasia nesse sentido. Então fica a dica, O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, super recomendado. Filme logo mais, vai estrear em 2016 mesmo, de Tim Burton. E por hoje é só. Até a próxima, se inscreva no nosso canal, dê um joinha e até o próximo vídeo. Valeu!